Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o seu podcast literário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu vou trazer um livro aqui que talvez o nome do autor não seja tão familiar assim, porém quando a gente vê mais a fundo, acaba sendo um dos autores que eu mais trouxe aqui no canal, o autor que eu mais li livros, com certeza, de longe, assim, é um dos meus autores favoritos. Aqui ele tá um pouco diferente, porque ele tá usando um pseudônimo aqui, o Sacana aqui, mas tem um bom motivo, talvez um motivo que caracterize esse autor tanto assim. E, enfim, vai ser um pouquinho diferente, mas ainda assim vou estar falando do meu autor favorito aqui. Foi uma surpresa para mim, porque eu fiquei um pouco relutante de pegar esse livro justamente por ele se tratar de um pseudônimo do meu autor favorito. Então, na minha cabeça, eu pensava que era um tipo de história, um estilo de história que não necessariamente tinha tanto a ver com esse autor. E aí eu fiquei um pouco relutante de pegar esse livro, mas por alguma razão peguei ele. Eu já estava com ele na estante há algum tempo, já desde 2022, se eu não me engano, quando ele foi lançado. Agora nessa nova edição, obviamente, né? Ele é bem mais antigo que isso. Peguei ele, comecei a ler. Aí depois eu descobri que estavam fazendo um filme sobre ele, inclusive, baseado nesse livro, o qual eu não assisti. Ele já tá aí, já foi lançado no cinema, acho que já tá no streaming já, mas eu não assisti esse filme, apesar de que a galera tem falado bem desse filme, né? Então eu acredito que tenha sido uma adaptação boa, e o que não é tanto a verdade com esse autor aqui. Tem algumas adaptações do cinema que acabam não ficando tão legal assim, mas tem outras que, enfim, foram um sucesso de crítica aí, dizem que é um dos melhores filmes de terror, apesar de que essa adaptação que eu estou falando aqui de sucesso não tem adaptado tão fielmente o livro, e o próprio autor não curte essa adaptação, enfim. Deixa eu primeiro passar a ficha técnica do livro aqui, falar um pouco do autor, falar um pouco dessa história, para entrar mais no detalhe do livro, beleza? Antes de mais nada, muito obrigado pela audiência. Se você não me segue aqui no YouTube, me siga, @bookcastoficial. youtube.com/bookcastoficial. Lá no Instagram eu tô como Diego S. Gon, é lá o meu @, quando eu posto lá. Agora, novidade, eu tô no TikTok também, sou um TikToker, eu acho. Tomara que não, mas enfim, eu tô lá, posto alguns clipes lá do Bookcast aqui. O nome é Diego do Bookcast. Lá eu não sei se comunicam com arroba ou não, ainda tô tentando entender aquela plataforma, não utilizo a plataforma, só vou utilizar agora para enfim, compartilhar os clipes aqui do Bookcast. Então me siga lá se você tem TikTok. No Spotify também me siga no Spotify, dê a estrelinha se você quiser. Alguém ainda... enfim, eu comecei a usar mais YouTube Music do que Spotify, mas enfim, o Bookcast tá lá, nasceu lá no Spotify, então ele é natural do Spotify, então vá lá também, dê a estrelinha se você está ouvindo no Spotify. Vamos passar então Vamos não, né? Eu vou, no caso. Deixa eu passar a ficha técnica desse livro aqui, falar um pouco dele, falar um pouco um pouco do resumo da história, para depois falar a minha opinião sobre, beleza? Bom, o nome do livro é A Longa Marcha. Eu tenho ele aqui físico, então essa é uma nova edição que a Suma lançou. É uma edição bem boa, assim, ela tem uma pegada bem interessante, a capa bem interessante também. O autor, então, essa é a grande questão, né? O nome do autor aqui tá como Richard Bachman, porém, ele é um pseudônimo do Stephen King. Então, o Stephen King, que é, obviamente, um dos meus autores favoritos aqui, escreveu esse e outros livros, outras histórias também sob o pseudônimo de Richard Bachman. E tem alguns motivos, que depois eu vou entrar nos motivos. Deixa eu terminar de passar a ficha técnica dele. O ano original de publicação dessa história aqui, desse livro, é 1979. Então esse livro já vai fazer quase 40 anos, é isso? 2029, faz 40 anos. Então uma história bem antiga. Só que essa edição aqui foi lançada em 2022 pela Suma. Então tá aqui, ó. De novo, bem bonita essa edição. A editora, como eu falei, já é a Suma, e o livro contém 293 páginas. Então ele é um livro, para ser um King, ele é um livro bem rápido assim de se passar.
ele não é tão rápido assim pelo contexto da história, pelo menos no meu caso não foi tanto assim, porque a história se passa toda num local só, então isso faz com que a história, por algumas vezes, seja um pouco mais maçante do que eu pensava que seria, enfim, mas é um livro de menos de 300 páginas do King, e o King, a gente conhece ele por escrever calhamaços como It, como A Dança da Morte, como outros livros que são gigantes, assim, Sob a Redoma também, que acho que tá aqui no cenário aqui atrás. É um livro que eu ainda preciso ler. Mas, enfim, essa é a ficha técnica. Vamos começar falando, então, do Richard Bachman. É um pseudônimo, né? O que acontece? Em 79, foi quando, mais ou menos, um pouco depois do King começar a sua carreira literária, e existem alguns motivos do porquê que o King começou a escrever histórias sob esse pseudônimo. 2 deles eu destaco aqui. Um deles é que, basicamente, ele era muito produtivo. Então, ele escrevia muitas histórias e a editora dele, na época, não conseguia dar vazão para esse... Não conseguia não, mas preferia não dar vazão para as histórias que o King estava escrevendo com tanta frequência. Por quê? Porque tinha-se a noção de que iria saturar o mercado com livros do mesmo autor. Então, aqui a gente não está falando de King, pode ser qualquer outro autor, mas talvez esse seja uma diretriz das publishers aí. Eu não sou muito do meio, eu só gosto de livros, mas eu nunca trabalhei numa publisher para saber se essa é uma diretriz. Mas enfim, o King estava escrevendo muito nessa época e a editora basicamente falou assim, tá, calma que a gente não pode lançar 5 livros do King no mesmo ano, porque eles não vão vender igualmente, assim. Daqui a pouco um livro muito bom vai acabar na sombra de um livro que tu lançou antes dele, só que daí pegou toda aquela audiência que podia comprar um King, que queria comprar um King, e acabou comprando uma história não tão boa, e aí tu vai queimar cartucho com teus livros, enfim. Essa foi o justificativo, que é algo, como eu falei lá no começo, algo que perdura, né? Porque o King continua escrevendo, ele tá com não sei quantos anos, já chegou aos 80 anos, e ele continua escrevendo como um lunático. E então é muito engraçado ver que desde aquela época ele já tem essa veia produtiva muito forte com ele, de tanto que botaram assim, ó, quem sabe tu continua escrevendo tuas histórias aí, mas escreve sob um pseudônimo para que a gente possa continuar lançando as histórias, porque, enfim, acho que a história de um autor, ela acontece quando ela encontra o leitor. Então não adianta dizer pro King, escreve aí todas as histórias que tu quiser aí, mas a gente só vai lançar 1 ou 2. Não faz sentido. Então, uma das alternativas foi a criação desse livro, desse pseudônimo, na verdade. O segundo motivo, que eu acho bem interessante também, é que naquela época já se via isso com base nas minhas pesquisas, tá? Se vocês tiverem mais informações do porquê que o Stephen King decidiu escrever sobre Richard Bachman aqui, me digam aqui nos comentários, seja no YouTube, no Spotify, enfim. Mas outro ponto que eles trouxeram, que eu vi na pesquisa, foi o seguinte. O King, como ele estava lançando muitas histórias, as histórias dele começaram a ficar... não que seguiam uma fórmula, mas ele estava sentindo que o estilo de escrita dele acabou caindo num lugar comum, digamos assim, de horror, de cenas muito gore, assim, muito violentas e tal. E tanto ele quanto a publisher, quanto o mercado naquela época, achava que essa é uma história do King. Então, não digo que seja mais do mesmo, mas era um pouco disso também, assim, de... é outro King, tudo bem, é incrível, mas é outro King, ele usa os mesmos artifícios e tal. Então, a criação desse pseudônimo foi mais para desafiar ele também, de dizer, olha, eu vou escrever as histórias de estilos diferentes, para eu entender se as pessoas vão perceber ou não e se vai ter realmente vazão ou não. Outro ponto também, que eu até esqueci de falar, que se linka um pouco a esse segundo ponto, é que o nome Stephen King, por ele estar tendo muito sucesso, as histórias eram atreladas somente ao nome dele, não à qualidade em si da história.
Então daqui a pouco um livro vendia um monte, mas não era porque a história era boa, era porque tinha o nome do Stephen King na capa, entende? Então essas nuances assim começaram não a incomodar o King, mas eu acho que foi mais um desafio para ele, tipo, deixa eu escrever sob um outro nome, já que eu fiz tanto sucesso com o meu nome, que a ponto de as histórias se venderem só com o meu nome na capa. E hoje, até hoje em dia, a gente vê, tem livro que cita a opinião do King sobre o livro, e a opinião do King tá lá na capa, sabe? Tem acho que se eu não me engano, é o caso da Rua Needles, eu acho, que até não curti muito, tem episódio aqui no canal, mas tá o nome do King lá. Então naquela época já tinha essa noção de, tá o nome do King, vai ser sucesso e tal, daqui a pouco a história nem seja tão interessante assim. Então também foi um desafio para ele. E a gente ganhou essas histórias. Eu acho que nesse selo aqui da Suma, nesse estilo aqui de Richard Bachman, já saíram uns 2 ou 3 livros. Esse é o único que eu li até o momento. E beleza, deixa eu passar um pouco do resumo do livro, né? O resumo do livro é algo bem direto ao ponto, assim. O que acontece? A Longa Marcha trata-se de eu posso dizer uma maratona, onde meninos são ou sorteados ou eles são voluntariamente postos nessa, enfim, querem participar dessa maratona. E a maratona consiste em tu caminhar entre as estradas lá dos Estados Unidos, começa num ponto, tu passa por outras cidades e termina em outro ponto. Tu pode ir caminhando tranquilo e tal, tem que obedecer uma certa velocidade para que tu não seja eliminado dessa maratona. Só que o grande ponto, daí tu pensa, história bem café com leite, né? Uma maratona e tal. Quando eu falo eliminado, se caso o garoto lá que tá caminhando, ele começa a caminhar mais devagar ou até para, ele pode fazer isso 3 vezes. 3 vezes. Daqui a pouco ele tá caminhando lá numa cadência ali boa de... eu não lembro a velocidade específica, mas se tu tá caminhando e baixa a tua velocidade, tu ganha uma advertência. Se tu para, sei lá, amarrar os tênis, ganha uma segunda advertência. Se tu, sei lá, se desvirtua, começa a andar para trás, alguma coisa assim, tu ganha uma terceira advertência. Na quarta advertência, depois da terceira no caso, o exército americano que está acompanhando a marcha te mata. Simplesmente te dá um tiro na cabeça. Não sei se o YouTube vai cortar isso aqui, acho que foi muito explícito, mas simplesmente a pessoa é eliminada, o garoto ali é eliminado. E é assim que é a Longa Marcha. Então, por isso que tem aqui na capa, né, meio que uma alusão a isso, né? Tem uma pessoa, um garoto ali com um capuz e um monte de gente lá. Essa maratona, essa Longa Marcha, ela tem participantes de todo os Estados Unidos. São muitos meninos, se eu não me engano é uma coisa anual. E aí acontece, e o vencedor, quem chega lá ao final da Longa Marcha e não tem hora para acabar, vai até o último menino estar de pé. Então a gente está falando aí de 3, 4, 5, 6 dias dos garotos andando ali sob chuva, sem poder comer. Eles até levam alguns biscoitos ali na sua pochete, no seu bolso e tal, mas depois de um tempo tu não tem mais nenhum recurso, então sem tomar água, sem nada. E aí, quem chega por último, quem sobrevive a essa prova de resistência aí do BBB extrema, acaba ganhando muito dinheiro. Acaba ganhando um prêmio milionário lá, acaba ganhando fama e tal, e é isso o que é almejado pelos meninos, né? É uma premissa muito interessante mesmo, mas ela, de novo, no filme, eu não sei se eles mudaram, acho que no filme eles mudaram a velocidade, no livro é uma velocidade, no filme é uma outra, porque no livro eu acho que a velocidade é até maior que eles têm que andar, porque senão eles acabam, enfim, levando advertências. Depois de 3 advertências, acabam sendo eliminados da prova e da vida como um todo. Então só um sobra no final das contas. O que faz com que o livro seja interessante, tá? É justamente isso, é a relação entre esses garotos caminhando. Então a gente vê aquele ânimo no começo, né? De todo mundo tá curtindo, todo mundo até se torna amigo ali. Não,
beleza, a gente tá ali e tal, pô, que bacana, quem é que será que vai ganhar? O que tu vai fazer com o prêmio, né? Pô, o que tu vai fazer com o prêmio depois que tu ganhar e tal? Então tem aquela vibe legal da prova, só que depois, conforme os garotos vão começando a tomar advertências e o exército americano tá ali em cima, os soldados estão ali em cima olhando para os meninos e vendo quem tá diminuindo o passo, quem parou para amarrar o tênis, quem parou para, sei lá, para se alongar, alguma coisa, tá com alguma dor, o pé tá quebrado, alguma coisa assim, toma advertência e depois de 3 advertências acaba sendo eliminado da prova e da vida. E então as relações desses meninos é o que faz com que o livro seja interessante. No meu caso, tá? E aí entrando já compartilhando um pouco da minha opinião, no meu caso eu confesso que eu tenho uma questão com histórias que se passam no mesmo lugar. E nesse livro tem alguns breves flashbacks ali dos meninos falando do passado deles ou do que eles iriam fazer com dinheiro. Então tem realmente esse escape do momento, mas com a prova indo, assim, eu senti que a metade do livro acabou sendo um pouco maçante para mim. Porém, depois, quando as consequências começam a se transformar realmente em consequências fatais para esses meninos, ou seja, tem menino que quebra o pé, que começa a vomitar ali no meio da prova, que não aguenta mais, mas tem que estar caminhando. Tem menino que quer sabotar os outros, então empurra os outros para o outro cair e ganhar uma advertência. E aí as eliminações começam a acontecer. E a eliminação é no estilo Stephen King. Eliminação, ele tá com o nome Richard Bachman aqui, mas a eliminação é no estilo Stephen King, assim. Eliminação de arma na cabeça, e eu não vou ser tão explícito aqui pro YouTube não cortar nada, mas enfim, acontece desse jeito. Então, mais pra metade pro final do livro, da metade pro final do livro, ele começou a se tornar muito tenso pra mim, assim. E talvez essa parte maçante que eu citei antes no meio, ali antes de chegar na parte final, ela até seja necessária para criar essa tensão final, porque caso eu não tivesse, daqui a pouco, até intimidade com os personagens que estão ali, com os garotos, essa parte final não teria tanto impacto como teve. E teve muito, assim. Eu lembro que eu estava lendo, assim, e eu queria terminar de ler para entender quem é que sobreviveria, quem é que estaria no final. Dos personagens que aparecem, assim, são vários, porque são vários meninos. Alguns marcaram, outros eu lembro que eu li um nome 1 ou 2 vezes, não consegui atrelar a característica dele, mas até o King ele faz bem aqui em fazer com que cada personagem tenha uma característica muito única. Então, esse personagem aqui ninguém gosta dele, o cara é um valentão, então tu já sabe que o nome dele é tal e ele é valentão, e quando ele aparece de novo tu vai linkar ele, não, realmente, esse aqui é o valentão e tal, olha a atitude que ele tomou. Então, o King, bom, falar que a escrita do King é muito boa, chovendo molhado, né? Mas enfim. Então, eu me apeguei muito aos personagens, apesar do meio ser um pouco maçante, e no final eu tava, assim, apertando o livro para que ele me dissesse o que vai acontecer, sabe? E isso que acontece com o leitor é porque o King é o Stephen King. Ele consegue fazer com que uma história como essa, que daqui a pouco é uma premissa bem confusa, bem esquisita, bem única, acaba pegando o leitor, por mais bizarra que seja, porque daí o leitor começa a se perguntar, né? Tá, mas por que eles se voluntariam? Por que eles são escolhidos? E aí tu começa a entender um pouco mais do contexto da história. Esse livro, ele é de 79, tá? Ele é uma alegoria muito direta à Guerra do Vietnã, que terminou em 75, entre Estados Unidos e Vietnã. Enfim, se você está ouvindo esse episódio em 2026, Estados Unidos está entrando em uma nova guerra agora com o Irã, então nada mais de novo no mundo, né? A gente está falando de 75, então mais de 40 anos atrás, mais de 40, né? Meu Deus, eu fiz o cálculo lá errado, sou péssimo em matemática. Mais de 50 anos atrás, os Estados Unidos já entrava em países para fazer guerra, ele está fazendo isso de novo. Não vou entrar no mérito aqui político nem nada, mas naquele tempo ele também fez. E nessa guerra do Vietnã, tinha lá as pessoas, os americanos, eles podiam tanto se alistar voluntariamente no exército para lutar a guerra do Vietnã, ou era um sorteio. Olha que interessante. Então o King traz aqui nessa história
algo bem semelhante, bem parecido a esse contexto. E nessa história, claro, ele coloca a alegoria da marcha, que só um é o vencedor. Lá na guerra, tem todo um contexto diferente, mas, de certa forma, a guerra também acaba premiando um único vencedor no final, não só no indivíduo, mas no país como um todo, né? Quem venceu. E é engraçado que essa guerra do Vietnã, surpreendentemente, os Estados Unidos perdeu, né? Os vietnamitas lá venceram essa guerra. Então, quando tu pensa assim, pô, que realidade estranha, como é que as pessoas vão se voluntariar a ir para essa marcha? Aí tu pensa, tá, mas aconteceu a guerra, e em contextos diferentes, obviamente, mas as consequências são bem parecidas, pessoas acabam morrendo por razões que elas, às vezes, nem sabem o porquê. Então é uma alegoria muito interessante entre a Guerra do Vietnã e esse livro aqui, e com certeza tem referência porque o livro foi lançado em 79 e aqui a gente está falando da guerra que acabou em 75, né? Como eu falei, demorei um pouco para engrenar, mas depois que engrenou, eu tava o que eles falam, edge of my seat, né? Eu tava na ponta da cadeira ali, segurando o livro para que ele pudesse me dar a informação de quem é que ganhou. E esse livro ele tem um protagonista, apesar de todos os personagens ali acabarem entrando um pouco na história. Ele tem o seu protagonista, então tu segue esse protagonista na maior parte do tempo, que é um protagonista que acaba servindo ali de te colocando na pele dele, né? Porque ele não tem, apesar de ele ter uma personalidade, tu consegue se apegar a ele, assim, a se relacionar a ele mais facilmente do que os outros. Então tu começa a querer saber quem é que ganha no final, quem é que acaba sendo eliminado da longa marcha e quem é que acaba ganhando, né? Depois da leitura do livro, eu vou dizer que o final, ele... Apesar de ele não ter me agradado o final, ele, pelo que eu sinto, conhecendo o King, ele não poderia ser diferente. Eu não vejo outra saída que ele fizesse a não ser o final que ele acaba trazendo aqui. Não vou dar nenhum spoiler, obviamente, essa não é a intenção do episódio. A intenção do episódio é para te dar essa dica de leitura, caso tu queira começar no universo Stephen King, por mais que tenha aqui Richard Bachman na capa, talvez seja um livro interessante, porque ele não é um livro tão longo, é uma história muito, muito tranquila de se seguir. Tem personagens que, apesar de não serem marcantes, porque tem vários personagens meio parecidos assim, por serem garotos, estarem mais ou menos da mesma idade. Tem outro ponto, né? Eles são garotos, eles não são homens ali que acabam participando, eles são garotos. E mais uma alegoria, né? Tu ter o exército acompanhando essa marcha, é óbvio que é alegoria à guerra do Vietnã, não tem como não ser, sabe? Tem momentos bem legais, assim, dos garotos passando nas cidades e vendo a plateia acompanhando, porque nesse universo aqui é uma cultura que se criou aqui, das pessoas acompanhando essa longa marcha, então nesse ponto eu também achei bem interessante. Mas se tu quer começar numa leitura de King, pode ir nele, eu indico. Tem outros livros também mais curtos dele que também eu indicaria, como Depois. Depois é um livro que eu já trouxe aqui também, é um dos melhores livros que eu li do King, apesar de ele ser super curto. Ele é um dos melhores livros dele, de longe, assim, de longe. Mas esse também seria um livro interessante aqui, A Longa Marcha, com uma história bem direta, ao ponto, e que, enfim, ganhou uma adaptação agora, que tem todo um hype aí por trás da adaptação com críticas bem positivas, então também estou ansioso para assistir a adaptação. E essa é a minha opinião sobre A Longa Marcha. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se você chegou até aqui, muito obrigado. De novo, me siga no YouTube, me siga no youtube.com/bookcastoficial, no Instagram @DiegoSgon, e lá no TikTok tá como Diego do TikTok, Diego do TikTok não, Diego do Bookcast. Preciso me acostumar com isso, tá certo? Beleza, galera? Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.